Olá pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos de geometria parcial, vamos falar agora de pirâmide. Dados um polígono convexo P contido em um plano alfa e um ponto V não pertencente a alfa, que é V fora de alfa, e o polígono ABCD em alfa. Tracemos todos os possíveis segmentos de reta que tem uma extremidade em V e outra em um ponto qualquer do polígono. A reunião desses segmentos é um sólido chamado pirâmide. Definiçãozinha de pirâmide. Quais são os elementos de uma pirâmide? O, o V é o vértice da pirâmide, ponto lá de cima. O, poli, o V, o vértice lá de cima é o vértice da pirâmide. E esses outros de baixo são os vértices da base, tá bom? O polígono ABCDEF de baixo é a base da pirâmide. Os segmentos AB, BC, CD, ou seja, os segmentos que estão aqui na base, são chamados de arestas da base. E esses segmentos que sobem são chamados de arestas laterais. Os triângulos da lateral AVB, PVC, etc., são chamados de faces laterais. E a distância de V até a base é chamado de altura da pirâmide. As pirâmides podem ser classificadas de acordo com o polígono da base. Por exemplo, se tiver 3 lados, pirâmide triangular. 4, pirâmide quadrangular. Se tiver 5 lados, pirâmide pentagonal. E assim vai. Hexagonal de 6 lados, heptagonal de 7 lados. Pirâmide regular. A pirâmide regular é aquela cuja base é um polígono regular e cujas arestas laterais são congruentes entre si. Uma pirâmide regular tem as seguintes características. A projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base. Ou seja, o, o vértice, a projeção, a altura, né, vai tocar justamente no centro, vai ser a distância do centro da base até o vértice. As faces laterais são triângulos isósceles congruentes e o apótema da pirâmide regular é a altura da face lateral, né, relativa à aresta da base. Bom, vejamos algumas características indicadas nas pirâmides regulares abaixo, representadas nas quais H e G são respectivamente a altura e o apótema da pirâmide. H é a altura e G é o apótema. E M é a medida do apótema da base. Aqui, ó, M é o apótema da base. E o apótema é sempre a distância no caso, o apótema da base é a distância do centro, né, do centro do polígono até o ponto médio da aresta da base. E o apótema da pirâmide, que é o G aqui, ó, é a distância do vértice até o ponto médio da aresta da base. Esse apótema da pirâmide é muito importante porque ele vai ser justamente a altura do triângulo lateral, né, de cada triângulo. Okay? E quando eu quero calcular a área de um triângulo desse, é a distância de BC, ou seja, é a aresta da base, vezes a altura do triângulo, que no caso vai ser o apótema da pirâmide. Ok? Então, em todas as relações, vale essa seguinte igualdade. Porque aqui é um triângulo retângulo, então G ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Áreas e volume. A área da base, como lá no prisma, a área da base é a área do polígono da base. Né? Área lateral é a área da soma de todos os triângulos laterais. A soma das áreas das faces laterais. Lembre-se que as faces são formadas por triângulos. A área total vai ser a soma da área da base com a área lateral. Ok? Vou fazer alguns exercícios que vão fixar essas equações para vocês. E o volume de uma pirâmide é igual a 1/3 do produto da área da base pela medida da altura. 1/3 da área da base vezes a altura. Observação: duas pirâmides de mesma base e mesma altura têm o mesmo volume. Isso aqui é aquele princípio de Cavalieri que eu mostrei na aula de prismas. Ele vale também para a pirâmide. Bom, pessoal. Pessoal, por que você não mostrou aí por que é 1/3? As demonstrações estão nos livros aí, tem na internet também. Se eu botasse, ia estender muito os slides e eu já estendeu demais essa aula e eu não queria que ela ficasse muito extensa.
mas vocês olhem aí na internet ou até mesmo nos livros que tem a demonstraçãozinha porque que o volume é um terço da área da base vezes a altura. Ou seja, é um terço da área do prisma de mesma base e mesma altura. Né? E a área da base vezes a altura é a fórmula do volume do prisma. Vamos aqui fazer um exemplo. Exemplo 1. Quando a pirâmide de Kelps terminou de ser construída, tinha 146 metros de altura e uma aresta da base igual a 233 metros. 146 metros de altura e 233 metros. Atualmente, devido à erosão, sua altura é de cerca de 136 metros e a aresta da base é de 230 metros. Admitindo que essa pirâmide é quadrangular regular, vamos determinar a área total da superfície ao final da construção e o item B, quanto diminuiu no seu volume, né, do final da construção até os dias de hoje. Bom, a área da base. A B é a aresta da base, né? Que ele disse que era 233, né? 233 ao quadrado, que dá 54.289. Essa é a aresta da base. Vamos descobrir agora a aresta lateral. A área lateral é a soma das áreas dos 4 triângulos isósceles congruentes, um dos quais o triângulo AVB. Então, vou calcular aqui por AVB. De base AB igual a 233 e a altura VM. Essa altura VM é o apótema da pirâmide. Então, observe que eu não tenho esse dado ainda. Então, eu tenho que descobrir. Como é que eu descubro? Eu descubro sempre por esse triângulo retângulo. E VM é igual a MH mais HV. Então, é retângulo ao quadrado, claro. Eu tenho o quadrado, mas VM, VH ao quadrado, daqui é VH ao quadrado, é um cateto, mais HM ao quadrado, igual a VM ao quadrado. Ou seja, 146 ao quadrado, igual a 233 sobre 2, que é o HM, a metade da aresta da base, igual a VM ao quadrado, que é o que eu quero encontrar. Então, resolvendo aí, usando as calculadoras, nós encontramos que o apótema da pirâmide é 186,78. Como eu quero a área do triângulo, né, eu sei que a área lateral é 4 vezes a área do triângulo, AVB, então é 4 vezes AB, que é a aresta da base, vezes a altura, que é VM, sobre 2. Então, 233 vezes 186,78 vezes 2. Por que 2? Que é 4 dividido por 2, eu simplifiquei logo, deu 2, tá bom? Fazendo essa continha, é 87.039,48 metros quadrados. Somando a área total, que é a área da base, mais a área lateral, dá igual a 141.328,48 metros quadrados. Para a gente ter noção do que seja isso, pessoal, um campo de futebol mede aproximadamente 1 hectare. 1 hectare é 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Então, 141 mil metros quadrados, se eu dividir 141, uma conta rápida, né? 141 mil por 10 mil, né? Vai dar em torno de 14 campos de futebol. Então, se eu quiser cobrir com papel a pirâmide do Kelps, aí eu tenho que ter 14 campos de futebol. 14 papéis igual a um campo de futebol para cobrir a pirâmide toda, inclusive a base, tá bom? Então, observe o tamanho desse negócio aí, né? 14 campos de futebol é a área dela. Ok? Então, é uma coisa enorme. Até para os dias atuais. Imagine lá para quando foi construída há mais de 4 mil anos atrás. B. O quanto diminuiu seu volume no final da construção até os dias atuais? Então, o volume 1 é o volume da pirâmide ao ser construída. 1/3 de 233 ao quadrado, que é a área da base, 230 ao quadrado, vezes a altura. Então, dá 2.642.064 metros cúbicos. Aqui é o V2. Se tirar, V2 é 1/3 de 230 ao quadrado vezes 136, porque já com uma diminuição, né? A erosão ocorreu 3 metros, né? Na aresta da base e 10 metros na altura. Então, o volume V2 é 239.813. Na verdade, eu acho que eu li esse número errado. É 2.398.133. Então, o V2, fazendo a diferença entre V1 e V2, eu acho 243.931,34 metros
cúbicos. A diferença entre o volume que tinha de pedras e terra, que tinha lá pedras, principalmente que era feita de pedras, a diferença entre o que tinha e o que tem hoje, tá bom? Pessoal, nossa aula continua, mas eu vou interromper aqui para não ficar muito longa essa aula. Vou dividir em duas partes. Então, a parte 1 e depois a gente volta na parte 2. Ok? Um abraço, até daqui.